Fala pessoal, olha o papo reto. O ministro Luiz Marinho acaba de colocar uma pá de cal na tal Bolsa Patrão que a direita adora defender. É absurdo, né? Querem reduzir a jornada, mas querem que você, com o seu imposto, pague a conta das empresas. Enquanto Bolsonaro e Temer trabalharam dia e noite para moer os nossos direitos, a gente está aqui para falar de reconstrução, de vida digna e do fim dessa escala 6x1 que escraviza o povo. Fica aí que o desmonte acabou e a verdade vai aparecer. Vocês escutaram o Bolsa Patrão? Já escutaram falar de Bolsa Patrão? Pense nisso. Tem gente nessa casa que até concorda e faz discurso demagógico que deve reduzir de 44 para 40 horas, contanto que as empresas patronais sejam compensadas pelo governo. Já escutaram essa? Eu chamo isso de Bolsa Patrão. Eu não quero isso. Eu quero que o governo use o seu dinheiro para saúde, para educação, para infraestrutura, para melhorar a vida do povo brasileiro. Então, atenção com o Bolsa Patrão. Aqui fica aqui o reforço para não ter Bolsa Patrão, como disse o Bom Gás, né? E vamos em frente. Nós temos que saber que com o governo anterior, o presidente Bolsonaro e o presidente Temer, os trabalhadores se ferraram, se lascaram. Com o presidente Lula, os trabalhadores estão ganhando. Nós estamos gerando empregos, empregos formais. O Ministério do Trabalho quer mais? Nós queremos mais. Mas é importante lembrar que nós estamos reconstruindo o Brasil do desmonte que aconteceu do golpe da Dilma até o retorno do presidente Lula em 23. Esse desmonte passou por, inclusive, fechar o Ministério do Trabalho e Emprego, entre outros ministérios. E nós estamos reconstruindo também o Ministério do Trabalho e Emprego. Nós necessitamos não só de mais auditores, nós necessitamos de mais servidores, de suporte. Nós necessitamos de mais profissionais na Fundacentro. Aliás, a Fundacentro foi contemplada no último concurso unificado. Nós vamos ganhar mais 65 profissionais para a Fundacentro, que vai dar um grande reforço. 65, hoje nós temos 130. Então, 130 mais 65, 50%. Imagine só o reforço que a Fundacentro vai ganhar. Então, nós estamos restaurando a Fundacentro, reconstruindo a Fundacentro, porque tudo foi desmontado do governo Bolsonaro, com a ajuda do governo Temer. É importante lembrar que o Temer também deu uma grande contribuição. É importante lembrar que a grande reforma trabalhista, desmonte dos direitos trabalhistas, foi no governo Temer e aprofundado no governo Bolsonaro. Se a gente não enfrentar as verdades, a gente fica assim, né, com um problema de entendimento. Então, nós estamos nesse processo de reconstrução. O Ministério do Trabalho, em 2013, o nosso orçamento, atualizando para hoje, seria a ordem de 2.600. Sabe qual é o orçamento do Ministério do Trabalho em 26? 800 e poucos milhões. Então, é um processo de reconstrução. Agora, eu vim debater aqui com os nossos relatores do orçamento e eu não tive escuta nessa casa para ajudar na reconstrução do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, eu queria deixar registrado isso aqui, porque no final do ano, quando for assistir o orçamento do ano que vem, eu vou vir de novo falar do orçamento do Ministério do Trabalho e Emprego. Porque não adianta me cobrar, me ajude a criar as condições. As emendas parlamentares generosas, eu também não recebi tantas emendas parlamentares para poder recompor o nosso orçamento. Então eu queria aproveitar e deixar aqui uma autocobrança para nós todos, para o governo, para o parlamento, porque o parlamento é o grande sócio, talvez majoritário do orçamento da República, então talvez seja o momento da gente discutir, né, de como a gente recompor também. O debate de compensação, ela acontecerá. Aliás, talvez nós estamos devendo aos trabalhadores essa redução, porque esse olhar de 88, quando reduzimos de 48 para 44 horas semanais, o que se produziu de produtividade de 88 para cá já compensou o que nós vamos reduzir. Então eu creio que nós estamos atrasados no processo de redução e creio que isso será um bem, não somente aos trabalhadores e trabalhadoras, mas será um bem para a economia brasileira e para as empresas envolvidas. É isso que tem demonstrado as empresas que tomaram a dianteira agora, de mesmo se reduzir a jornada de trabalho, fazer a eliminar a escala 6x1. E quando concede 2 dias de descanso para as pessoas, o que isso melhora na satisfação e na sua energia, seja no convívio com a família, nas suas atividades culturais, sua atividade de lazer, seu convívio familiar, a sua condição de investir em si próprio no processo de conhecimento. Em novembro teve uma feira de emprego na Esplanada. Eu fui visitar um recrutador e ele me dizia, eu já falei isso aqui na audiência passada que aqui estive, em outra comissão, e ele dizia que tinha levado 33 vagas que ele precisava preencher. Após o almoço, passei lá, ele tinha preenchido 18. E a razão de não ter conseguido preencher as 33 era a escala 6x1. Está provado que o trabalhador, que é trabalhador, em especial a juventude e as mulheres, exigem
A sociedade está gritando, a cidade está clamando. Nós precisamos de pelo menos 2 folgas na semana. 2 folgas na semana para cuidar de si, à tua disposição, à disposição da cultura, do lazer, agregar conhecimento, enfim. Então, acho que isso está muito claro e a esmagadora maioria da sociedade já deu esse recado. E creio que o parlamento terá sensibilidade para encarar. E quando fala, a imprensa às vezes me perguntou antes de começar os debates aqui para valer, se eu acreditava que era possível se tratar de uma ano eleitoral. O ano que pode passar, eu falei, claro que é possível, talvez seja oportuno. Talvez seja oportuno, porque quando se fala assim, não, deixa para negociação, mas por que não negociamos até agora? Ano eleitoral, por que não fez o ano passado? O ano passado não era ano eleitoral. Se não fizer esse ano, fará o ano que vem? Que não é ano eleitoral? Talvez não. Então, talvez seja oportuno ser um ano eleitoral. Porque eu não posso me dirigir eu sou deputado, estou deputado, às vezes esqueço, né? Mas imagine uma liderança política dirigir aos seus eleitores e eleitoras mentindo para ele. Se é ano eleitoral tem uma posição, se é ano eleitoral tem outra posição. Qual é o parlamento que nós queremos? Nós queremos um parlamento de homens e mulheres que fale verdade para o povo. Fala a verdade para esse eleitorado. E não o eleitoral fala uma coisa, não o eleitoral fala outra. Não é? Se não é ano eleitoral, eu falo o que penso. Se é ano eleitoral, eu falo o que o eleitor quer ouvir. Que conversa é essa? Então, acho que esse é um debate extremamente importante para a gente ir formando posição. Enfim, eu creio que a maioria do parlamento tem muita clareza disso. Gente, vamos falar a verdade que a grande mídia esconde? O deputado Bongás e o ministro Luiz Marinho tocaram na ferida. A demagogia da Bolsa Patrão. Tem parlamentar por aí que enche a boca para dizer que é a favor do trabalhador, mas só aceita reduzir a jornada de 44 para 40 horas se o governo, ou seja, o dinheiro da sua saúde e educação, der um trocado para compensar o empresário. É mole? O ministro foi cirúrgico. A produtividade no Brasil deu um salto desde 1988, mas o tempo que a gente passa dentro da fábrica ou do escritório continua o mesmo. Nós já pagamos essa conta com o nosso suor. Reduzir a jornada não é favor, é dívida histórica. É garantir que o pai e a mãe de família cheguem em casa com energia para ver o filho crescer, e não apenas o bagaço que sobra para o sistema. E não se enganem, o que o Marinho expôs foi o tamanho do buraco que deixaram. Do golpe contra Dilma até o final do governo Bolsonaro, o que a gente viu foi um projeto de país onde o trabalhador se lascou, como bem disse o ministro. Eles chegaram ao cúmulo de extinguir o Ministério do Trabalho. Queriam o quê? Deixar o lobo cuidando do galinheiro sem fiscalização nenhuma? Hoje, a gente vê o esforço de reconstrução. O orçamento foi destruído, caiu de bilhões para uma fração do que deveria ser. Mesmo assim, o governo Lula está aí, fazendo concurso, botando gente na Fundacentro e reestruturando o que o ódio destruiu. É uma luta de Davi contra Golias, porque o parlamento, infelizmente, ainda tem muito sócio majoritário que prefere emenda para curral eleitoral do que investimento na fiscalização do trabalho escravo e na segurança do operário. Para fechar, o ministro trouxe o tema que está fazendo a Faria Lima tremer: o fim da escala 6x1. Ele contou que empresas já não conseguem preencher vagas porque ninguém mais aguenta essa escravidão moderna de folgar um dia só. O povo quer lazer, quer cultura, quer estudar. E sobre ser ano eleitoral? Marinho foi brilhante. É agora mesmo que a gente tem que cobrar. Político que só fala o que o povo quer ouvir na hora do voto, mas vota contra o trabalhador no resto do ano, não merece o nosso respeito. A sociedade está clamando por 2 folgas semanais e por dignidade. Se o parlamentar não tem coragem de enfrentar o patrão agora, não serve para representar o povo nunca. Chega de desmonte, é hora de avançar nos direitos.